Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Olha só, quando uma pessoa ela compra uma ação de uma empresa, ela vira um acionista, ela passa a deter uma fração do capital social dessa empresa. E um dos motivos pela pessoa fazer isso é receber algum tipo de remuneração dessa empresa. Agora a gente vai estudar as diferentes formas de remuneração dos acionistas, tá? Então vamos lá. Quando ele tem a ação, então, ele passa a ter uma parte do capital da companhia. Essa posse confere a ele direito de participar nas decisões da empresa, se a gente está falando principalmente de uma ação ordinária, tá? Mas também outras formas de remuneração pelo valor investido. Essencialmente, são as principais formas de ganho com as ações. Eu tenho ganhos de capital, que é a diferença positiva entre o valor de venda e o valor de compra de uma ação. Isso aqui é mais fácil da gente entender, tá? Eu vou lá, compro uma ação que ela está a R$10, vou comprar um lote dessas ações, né? E vendo a R$15. Significa que eu tive um ganho de capital aqui de R$5, né? A cada ação que eu vendi. É a diferença entre o valor de venda e o valor de compra. Essa diferença foi positiva, eu tive ganho de capital. E a outra forma é através de proventos. Eu tenho dividendos, juros sobre o capital próprio e bonificações. Vamos estudar então os dividendos. As empresas de capital aberto, que são aquelas que negociam as suas ações em mercado organizado, em bolsa de valores, que obtêm lucro líquido, podem reter esse lucro para financiar seus planos de crescimento ou então distribuir integral ou parcialmente sob a forma de dividendo. Então, uma empresa foi lá, durante o ano, ela fez as suas atividades e, no final, após pegar o faturamento, descontar tributos, descontar despesas, o lucro líquido dessa empresa foi de R$100 milhões. Aí o que ela pode fazer? Ou ela pode, daqui a pouco, utilizar esse dinheiro, segurar esse dinheiro e não distribuir ele na forma de dividendos e utilizar para aumentar os investimentos, por exemplo, dessa empresa, ou pode fazer, então, distribuição de dividendos aos acionistas, tá? E para os acionistas que recebem esses dividendos, eles não vão ter que fazer o pagamento de imposto de renda, porque a empresa, quando ela fez a apuração aqui do lucro líquido, ela já fez o pagamento de imposto de renda sobre esse valor aqui. Vamos lá, obrigatoriedade. No Brasil, as sociedades anônimas são obrigadas por lei a distribuir dividendos aos seus acionistas conforme o que determinar o seu estatuto social. Então, o que aparecer lá no estatuto social da empresa, de que ela vai distribuir na forma de dividendos, a legislação diz que ela está obrigada a fazer essa distribuição. Em relação à periodicidade, quando que vai acontecer a distribuição dos dividendos? O Estatuto Social ele também deve definir a periodicidade dos pagamentos, se vai ser de forma anual, semestral, trimestral, mensal ou outra forma. É o Estatuto Social, então, que é responsável. Primeiro, né, no sentido de falar quanto que vai ser o percentual que vai ser distribuído e depois qual que vai ser a periodicidade. Além dos dividendos, eu também tenho os juros sobre capital próprio, que são uma modalidade de remuneração destinada aos acionistas de uma empresa no qual parte dos lucros retidos de períodos anteriores é distribuída aos investidores, tá? Então, um lucro que foi retido da empresa e que não teve distribuição de dividendos, ele pode posteriormente ser distribuído, só que na forma de juros sobre o capital próprio, tá? Então, vamos lá. A empresa ela tinha um lucro retido de 300 milhões, e aí ela vai fazer a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas. A diferença aqui é que a empresa ela utiliza essa distribuição para deduzir da base tributária da empresa. Ela vai pagar menos imposto de renda quando ela for fazer isso. E dessa forma, como ela está com esse benefício tributário, os investidores eles vão ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o que eles receberem na forma de juros sobre capital próprio. Então, diferentemente dos dividendos,
Os JCP são contabilizados como despesas financeiras, proporcionando vantagens fiscais para a empresa, pois podem ser deduzidos do imposto de renda a pagar e da contribuição social sobre o lucro líquido. O valor deduzido não pode exceder a taxa de juros de longo prazo, é uma regra aí em relação a essa contabilização. Aqui a gente não tem uma lei que obrigue as empresas a distribuírem um percentual mínimo de juros sobre o capital próprio. E o grande ponto é em relação aos tributos, porque aqui os acionistas, eles vão ser tributados na fonte, ou seja, antes deles receberem, a empresa ela já vai ter que recolher o imposto na alíquota de 15%. Qual que é a principal diferença então em relação a dividendos e aos juros sobre o capital próprio? Primeiro, né, dividendos, eles são distribuídos em relação ao lucro líquido, quando eles forem, no percentual que estiver lá no Estatuto Social, e para o acionista, a gente não tem cobrança de imposto de renda. Já juros sobre o capital próprio, eles advêm do lucro retido de outros períodos. Por conta disso, como é contabilizado como uma despesa financeira, a empresa ela vai poder deduzir a sua base de cálculo. E aí o investidor ele vai ter que fazer o pagamento de 15% que já é recolhido na fonte, na forma de imposto de renda. A outra forma de distribuição de proventos é a bonificação. Aqui as empresas convertem parte de suas reservas de lucro em capital social, emitindo novas ações que são distribuídas aos acionistas existentes, sem que haja necessidade de um pagamento adicional por parte desses acionistas, tá? Então, por exemplo, a empresa ela tem uma reserva de lucro de 50 milhões e ela faz a conversão de reserva de lucro em capital social. E aí, como aumentou o capital social da empresa, isso vai acabar gerando uma distribuição de ações aos acionistas, eles vão receber novas ações. Ao aumento do capital social sem a entrada de novos recursos financeiros, mantendo a participação proporcional dos acionistas, tá? Porque eles vão receber de acordo com a proporção que eles tinham antes. O investidor irá receber mais ações, mas o preço de cada ação irá ser reduzido na mesma proporção, tá? Porque aqui o que a gente tem? A gente tem uma conta de reservas de lucro e de capital social que elas estão no patrimônio líquido da empresa. Então não é um novo recurso, apenas aconteceu a conversão, né, saiu de uma conta e foi para outra conta. E aí, nesse caso, como não é dinheiro novo, tá? Vão ser emitidas novas ações, mas as ações elas vão decair na mesma proporcionalidade. Então, por exemplo, se um acionista ele antes tinha duas ações de, vamos supor aqui, R$ 5, e agora aconteceu a distribuição de novas duas ações por conta dessa conversão, ele vai ficar com 4 ações, mas agora a participação, vou colocar aqui diferente, né? Senão vai ficar ruim de fazer o cálculo. Vamos supor que ele foi para 5 ações. Agora ele ainda vai ter um total de R$ 5. A diferença é que cada ação que antes custava R$ 2,50, agora está custando R$ 1 cada uma, tá? Ele está com mais ações? Ele realmente está, mas o valor de mercado da empresa continua o mesmo, porque a gente só está falando de uma transferência de uma conta do patrimônio líquido para outra. Então não houve um aumento no valor de mercado da empresa. Não, só transferiu e aumentou o capital social dessa empresa. Agora a gente vai falar um pouco sobre o desdobramento e o grupamento, tá? O desdobramento, também conhecido aí como split, é uma estratégia corporativa adotada por empresas que buscam ajustar a quantidade de ações em circulação no mercado. Nesse processo aqui, uma ação ela é dividida em múltiplas ações, reduzindo o preço unitário de cada uma delas. Tá? Então, por exemplo, uma empresa ela tem uma ação que custa R$ 200 que está sendo negociada no mercado. Isso pode ser, por exemplo, uma dificuldade para aqueles acionistas que querem comprar essas ações, porque as ações elas são vendidas em lotes, tá? Geralmente, um lote de 100 ações. Então, para a pessoa que queira comprar ações dessa empresa, se ela não entrar no mercado fracionário, ela vai ter que desembolsar aqui R$ 20.000 para poder comprar um lote dessas ações. E isso acaba tirando um pouco de liquidez das ações dessa empresa, né? Porque é difícil, não vou dizer que é difícil, mas é mais difícil para os acionistas que não têm tanto recurso assim comprarem um lote dessas ações. Seria mais fácil para eles, por exemplo, se ao invés de R$ 200, essas ações custassem R$ 20. E aí a gente está falando de 100 ações, né? R$ 20.
a gente está falando de 100 ações, se eles fossem comprar esse lote agora, eles desembolsariam apenas R$ 2.000. Fica mais fácil dessa forma, né, do que gastar R$ 20.000. Então, pode ser esse um dos objetivos de fazer o desdobramento, que consiste no quê? Consiste em dividir uma ação em múltiplas ações. Aqui, no exemplo que eu coloquei, uma ação ela custava 200 e ela passou a custar R$ 20. Quando eu fiz o meu desdobramento aqui, eu dividi cada ação em 10, né, para chegar nesse valor aqui. Pode ser feito, tá? Não tem problema. É claro que isso vai aumentar o número de ações da empresa. Se antes ela tinha 1.000 ações, após esse desdobramento que eu acabei de fazer, depois dessa operação de split, agora ela vai ter 10.000 ações. Porque se eu dividir por 10, né, eu tenho que multiplicar por 10 para ter o mesmo valor de mercado de antes. Vamos lá, então. O objetivo principal do desdobramento é tornar as ações mais acessíveis aos investidores, especialmente quando o preço está alto e pode desencorajar a compra para alguns. Coloquei um outro exemplo aqui só para a gente firmar esse conceito, tá? Em um desdobramento de 2 por 1, para cada ação existente serão emitidas 2 novas ações. Se o investidor ele possuía 100 ações antes do desdobramento, após o processo ele vai passar a ter 200 ações, mas o preço de cada ação será reduzido na mesma proporção. O valor de mercado da empresa continua o mesmo também, tá? Então, R$ 100 o preço de uma ação, fiz o desdobramento de 2 por 1, agora eu vou ter 2 ações de R$ 50. Tá bom? Então, aquele investidor que tinha 100 passa a ter 200. O objetivo disso é aumentar principalmente a liquidez dessas ações, tornar elas mais fáceis de serem negociadas no mercado. Do outro lado, eu tenho o grupamento, que é o implit. É o inverso do desdobramento. Nesse caso, várias ações são agrupadas em uma quantidade menor, aumentando o valor unitário de cada ação. Tá? Então, eu vou fazer o processo contrário, eu vou juntar várias ações. O objetivo principal é elevar o preço das ações, tornando-as mais atrativas para os investidores. Isso pode ser interessante por 2 motivos, tá? Há muita volatilidade em ações com baixo preço. Por exemplo, se uma ação que custa, olha só, 0,50 centavos, a ação está custando só 50 centavos. Claro que para comprar um lote é muito fácil, né? O investidor aqui vai desembolsar só R$ 50 para comprar um lote dessas ações. O problema é que qualquer mudança no preço dessa ação, né, se essa ação ela subir, por exemplo, 0,01 centavos, eu já vou ter um aumento aí de 2%. Né? Se eu tiver também uma variação para baixo de 0,01%, eu também vou ter aproximadamente uma queda de 2%. Então, cada mínimo, né, de uma ação de 50 centavos, cada mínimo de variação que eu já tenho um percentual ou de aumento ou de queda que é muito grande. E isso pode ser ruim, tá? Porque os investidores podem enxergar isso como que a empresa ela está oscilando bastante. E ações negociadas abaixo de R$ 1, também conhecidas como penny stocks, não podem participar do índice Bovespa, por regras próprias da bolsa. Para a empresa isso é ruim, pois tira a sua visibilidade do mercado e reduz o potencial interesse por parte dos investidores. Elas não vão fazer parte do índice Bovespa caso as ações custem menos de R$ 1. Então, a operação é o contrário, tá? Sai de R$ 50 e vai para R$ 100. Aqui é um grupamento de 2 ações de 50 e uma de 100. Só que o mais comum de ser feito, né, é quando as ações vão estar custando lá R$ 1, R$ 2, ou ainda, né, 50 centavos, como eu coloquei. Aí vai fazer o grupamento em mais ações. Aí pode ser mais do que 2, pode ser grupar uma ação, aliás, grupar 10 ações em uma ação. Pode acontecer. O objetivo é diminuir a volatilidade e melhorar a percepção dos investidores. Vamos falar agora um pouco sobre os riscos, despesas e também um pouco sobre a tributação que incide sobre as ações. As ações, diferentemente de outros valores imobiliários, não carregam o chamado risco de crédito, isto é, da emissora não cumprir com a promessa de pagamento dos juros e ou do principal. Isso porque a ação não é um título de dívida. Ao comprar as ações, o acionista ele não está recebendo um direito de crédito contra a empresa. Ele vira um sócio da empresa, ele participa da gestão dessa empresa. Então, não tem uma dívida ali contraída. Então, não se fala de risco de crédito em ações. Mas a gente tem um risco de mercado, tá? Refere-se à possibilidade de perdas devido a flutuações gerais
no mercado financeiro. Mudanças na economia, políticas governamentais, eventos inesperados ou até mesmo a volatilidade padrão do mercado podem afetar o valor das ações. Então, o investidor ele pode comprar uma ação pelo preço de R$ 10 hoje e amanhã o preço ele está sendo negociado a R$ 8. É uma queda aí de 20%. Pode acontecer? Pode acontecer. Oscilações aqui nos preços, isso advém do que a gente chama de risco de mercado. E o risco de liquidez? Relaciona-se à capacidade de comprar ou vender ações facilmente, sem influenciar significativamente o seu preço. Quando há pouca atividade de negócio ou de negociação, ou uma baixa oferta de ações disponíveis para compra, pode ser difícil vender as ações sem reduzir o seu valor, impactando o retorno financeiro do investimento. Aí depende da empresa pela qual o investidor está comprando suas ações. Aquelas empresas mais conhecidas não vão ter esse problema de liquidez. Agora, se é uma empresa que ela não tem tanta negociação assim, pode ser que na hora de vender, dependendo também da quantidade de ações que esse investidor ele vai vender, pode ser que ele encontre dificuldades, tá? Talvez ele não consiga encontrar o preço que ele considere como justo. Em relação às despesas, quando o investidor ele opta por investir no mercado de ações, ele está sujeito a algumas despesas. Taxa de corretagem. A corretagem é o que a corretora ela cobra ao fazer a intermediação entre a ordem do cliente e a execução de oferta na bolsa de valores. De maneira geral, a corretagem ela é composta por um valor fixo por transação, acrescido de um percentual sobre o volume negociado. Ou seja, uma corretora poderia cobrar R$ 1 como valor fixo e 0,5% de valor adicional, tá? Então, quando, por exemplo, o cliente lhe manda uma ordem para a corretora pode cobrar o que a gente chama de taxa de corretagem. Significa que ela vai cobrar? Não necessariamente, mas ela pode cobrar. Hoje em dia no mercado existem corretoras que não cobram por isso. E aí aquele detalhe, né? Ela pode, por exemplo, ter um valor fixo e além desse valor fixo, um valor adicional pelo montante que está sendo comprado ou vendendo no mercado. Taxa de custódia consiste no valor que o investidor paga mensalmente pelo serviço de manutenção dos ativos em uma conta própria na corretora, como se fosse uma tarifa de manutenção de conta corrente. Significa que vai ter? Também não significa, mas é uma possibilidade de despesa que esse investidor ele está sujeito. E os emolumentos, que são cobrados pela própria B3, ou seja, é cobrado pela Bolsa de Valores, por cada operação realizada em seu ambiente de negociação, tá bom? Por disponibilizar esse ambiente digital de negociação, a B3 ela cobra emolumentos. Agora, taxa de corretagem e taxa de custódia, a gente está falando de taxas que podem aparecer da corretora aonde esse investidor ele tem conta. Tributação em ações, olha só, a cobrança de imposto de renda sobre ações ocorre quando há ganho de capital e quando há lucro na venda de ações compradas anteriormente ou na distribuição de dividendos, tá? Então a gente viu de proventos, né? Não de dividendos. A gente viu que são duas as formas de remuneração associadas às ações. Eu tenho ganho de capital e eu tenho os proventos. Eu vou ter imposto de renda em ganhos de capital, conforme algumas regras que a gente vai ver também, e em proventos. Mas eu já sei que em proventos eu não vou ter imposto de renda nos dividendos, né? Porque nos dividendos a empresa ela já fez o recolhimento de imposto, então esse valor chega líquido ao investidor. Então a gente já sabe isso, mas vamos lá. Em relação à tributação, se for um swing trade, eu já vou explicar, a alíquota de imposto de renda é de 15% sobre o ganho que o investidor teve, né? O que ele teve de ganho de capital na venda dessas ações. Desses 15% aqui, 0,005% já é retido na fonte. Então vamos lá, o que é um swing trade? É eu comprar as ações no dia 10 de maio e vender essas ações em qualquer dia depois do dia 11 de maio, a partir do dia 11 de maio, tá? Então vendendo no dia 11, dia 12 e assim por diante. É uma operação de compra e venda de ação que aconteceram em datas diferentes. Isso é o swing trade. E se eu obtive ganho de capital, e quando eu falo ganho de capital é porque eu tive que ter um retorno em cima, né? Eu comprei a R$ 10 e vendi a 11. Eu tive um ganho de capital aqui de R$ 1. Aí eu vou estar sujeito a imposto de renda, 15% sobre esse ganho. Quanto foi meu ganho? R$ 1. Tá? Então, 15% sobre R$ 1, do qual 0,005% já é retido na fonte. Agora, se eu comprei a 10 e vendi a 9, eu tive uma perda financeira. Então, eu não tive ganho de capital. Não há que se falar em cobrança de imposto de renda nessa situação. Se a operação foi um day trade,
Aí a alíquota é de 20%. O que é um day trade? Se no swing trade é uma compra e venda de uma ação que acontece em datas diferentes, o day trade é uma compra e venda de ação que acontece no mesmo dia. Então, no dia 10 de maio, eu fui lá e comprei a ação por 10 e vendi a 11. Meu ganho de capital foi de R$ 1. Eu estou sujeito a imposto de renda e esse imposto de renda ele é de 20%. Tá? Mesma coisa, eu tenho que ter tido ganho de capital, caso contrário, eu não vou pagar imposto de renda. Aqui, 1% é retido direto na fonte. Sobre juros sobre o capital próprio, 15% de imposto de renda, e esses 15 eles já são integralmente retidos na fonte. A própria empresa então já faz o pagamento, o recolhimento. Dividendos a gente tem a isenção de imposto. Nas operações de aluguel de ações, quem empresta as ações, ou seja, uma pessoa pode pegar ações que ela tem e fazer o aluguel dessas ações a uma outra pessoa. Aí a gente tem uma tributação que é diferente, tá? Para quem empresta, quem está disponibilizando essas ações para uma outra pessoa, ela vai ser tributada de forma similar a uma aplicação em renda fixa, usando a tabela regressiva de imposto de renda. Então, de 0 a 180, de 181 até 360, 361 a 720, 720 para cima, conforme o prazo da operação. Para quem recebeu as ações, aí a tributação é diferente, porque ele está operando com renda variável. Aí a gente tem, então, que é 20% para day trade, caso ele obtenha algum tipo de lucro, e 15% para outras negociações que não forem day trade. O detalhe é que a gente tem algumas regras em relação à tributação, além do percentual, tá? Há a possibilidade do quê? De isenção de imposto de renda para as vendas de ações que não sejam day trade no valor de até R$ 20 mil em um mês. Qualquer ganho está isento de imposto de renda caso o investidor ele seja pessoa física. Então, se foi uma pessoa física que fez uma operação com ação que não foi day trade, e no mês ele não vendeu mais do que R$ 20 mil, independentemente do ganho de capital dele, ele está isento de imposto de renda, ele não precisa fazer o recolhimento. Tá? Então, olha o exemplo aqui. Observe as seguintes situações de operações realizadas em datas distintas, swing trade, por investidor, pessoa física. Então, ele vendeu o total de ações em janeiro, R$ 19 mil, e ele teve um lucro de 10 mil. Como são datas diferentes e ele é uma pessoa física, independentemente de quanto que ele ganhou, ele está isento de imposto de renda. Agora, venda total de ações em fevereiro, mês seguinte. Ele vendeu R$ 21 mil e ele teve um lucro de 3 mil. Aqui ele tinha tido um lucro de 10. Aqui ele ficou isento. Aqui, mesmo com um lucro menor, ele vai ter o imposto de renda de 15% sobre os 3 mil reais, tá? Porque excedeu os 20 mil reais por mês. Então, independentemente do lucro, se teve lucro, mas a venda ela não ultrapassou 20 mil reais e não foi uma operação de day trade, a pessoa é pessoa física, aí a possibilidade é de isenção de imposto de renda. Quem é que faz o recolhimento do imposto? Desconsiderando o que é retido na fonte, né? Porque o que é retido na fonte é a empresa que vai recolher. Fora isso, essa diferença, quem é que faz? É o próprio investidor, que deve calcular o imposto devido e recolher esse valor todos os meses, quando for o caso. Quando for o caso é quando ele teve lucro e não foi um caso de isenção. O pagamento é realizado por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais, através de DARF. Em relação à compensação de perdas, tá? É possível que as perdas incorridas pelos investidores nas operações com ações sejam compensadas com os ganhos auferidos em outras operações, dentro do mesmo mês ou em meses subsequentes. Contudo, as operações de day trade só podem ser compensadas com os ganhos auferidos em outras operações de day trade. Então vamos lá a mais um exemplo aqui para ficar fácil da gente entender. Então, suponha que essa pessoa aqui, ela comprou os seguintes lotes de ação. Ela comprou R$ 40 mil na XXX3 em 10 de maio. Ela comprou R$ 35 mil na WWW3 em 20 de maio e R$ 30 mil na Y em 25 de junho. E no dia 25 de junho, mesma data que ela comprou YYY3, ela fez as seguintes vendas. Então ela vendeu todas as ações dela, da XX3, por R$ 38 mil. Também vendeu todas as ações de WW3 a 39 mil e de Y3 por 30.500. Bom, o que é importante a gente notar aqui? XX3, considerando que ele vendeu todas as ações, tá? XXX3
ele vendeu e teve uma perda financeira, né? Porque ele desembolsou 40 mil e vendeu isso daqui por 38. Então ele teve uma perda aí de 2 mil reais. Tá? Primeiro caso aí. Eu teria que fazer o contrário, né? Teria que ser 38 mil menos 40. Mas tudo bem. Perda de 2 mil reais. WWW3 foi comprado a 35 e foi vendido a 39. Aqui ele teve um ganho. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Perda de 2 mil. Ganho aqui de 4 mil. Né, porque comprou a 35 e vendeu a 39. E na YY3, ele teve um ganho de 500 reais. Bom, agora, né, em 25 de junho aqui, em relação ao mês de junho, ele vai ter que fazer a DARF, porque ele é responsável por recolher o imposto que não foi retido na fonte. Como é que ele vai fazer isso? Vamos lá então. XX3 ele teve um prejuízo de 2 mil, os quais podem ser utilizados como compensação. Porque eu falei agora há pouco, né, que é possível compensar desde que eu não esteja compensando swing trade com day trade. Aqui foi swing trade, então eu só posso compensar com uma outra operação de swing trade. O WWW3, faltou um W aí, hein? O lucro foi de 4 mil reais, mas usando a compensação, que foi uma perda de 2 mil, na verdade, a gente enxerga que ele só teve um lucro de 2 mil nessa operação, porque a gente compensou com essa perda aqui. Então, nesse caso, o investidor ele deve pagar 300 reais de imposto de renda. 15% sobre 2 mil, que a gente está calculando, então, vou colocar aqui, ó, compensação, né, desses 2 mil aqui, nesses 4 que ele recebeu nesses 4 que ele obteve de lucro, tá? E eu tô podendo fazer essa compensação porque as duas operações aqui elas foram swing trade, né? Comprou em 10 de maio, vendeu em 25 de junho, datas diferentes. Comprou em 20 de maio, vendeu em 25 de junho, datas diferentes. 15% então sobre 2 mil, isso dá 300 reais de imposto de renda, dos quais 20 centavos já foram recolhidos na fonte. Então, 0,005% sobre 4 mil. Aí ele vai ter que fazer o pagamento da diferença disso, né? Então ele vai ter que fazer o pagamento, na verdade, de 299,80 centavos. E isso vai ter que ser recolhido pelo próprio investidor e pago por DARF. E em relação a YY3, que foi a operação de day trade, né? Porque a compra aconteceu no dia 25 de junho e a venda também aconteceu no dia 25 de junho. Ele teve um lucro de 500 reais. E aqui ele vai ter que pagar 100 reais de imposto de renda, porque é 20% sobre o lucro dele, que foi de 500 reais, dos quais 5 reais, que correspondem a 1% de 500 reais, já foram retidos na fonte. Então, quanto que ele vai ter que pagar de imposto de renda via DARF? Ele vai ter que recolher aqui R$ 95 reais via DARF. Tá? Então percebam que o percentual recolhido na fonte para day trade é diferente do swing trade. E tem um detalhe, né? Aqui, nessa operação do WWW3, aqui vai depender também se ele está dentro daqueles 20 mil reais. Se eu estou falando que ele teve que pagar imposto de renda aqui, é porque ele teve outras operações que aconteceram aqui e ele ficou fora desse processo, né? Na verdade, a gente está enxergando todas as operações aqui. Ele teve mais de 20 mil reais de venda, tá? Mas lembrando que se ele tivesse até 20 mil reais de venda, ele não pagaria imposto de renda. Mas aqui ele teve, né? 38 mais 39 aí já passa de 20 mil reais tranquilamente, né? Cada operação por si só já passa de 20 mil reais. Mas se fosse menos, aí ele não faria o pagamento de imposto de renda, porque eu estaria falando de swing trade e também estaria falando que a pessoa, ela é física e que ela vendeu menos de 20 mil reais no mês, o que ela não precisa, então, pagar sobre o imposto de renda. E um último ponto, tá? IOF, Renan. Tem ações? Imposto sobre operações financeiras? Não tem, tá? IOF não tem. Então, a gente tem o imposto de renda e o imposto de renda ele segue essas regras que a gente acabou de ver.